Você já reparou que existem pessoas que parecem estar correndo o tempo inteiro? Elas acordam correndo, comem correndo, respondem mensagens correndo, trabalham correndo, vivem correndo. E o curioso é que muitas vezes ninguém está cobrando essas pessoas naquele momento. A cobrança vem de dentro. Existe uma voz silenciosa dizendo: anda mais rápido, você está atrasada, você precisa fazer mais, você precisa mostrar mais, você precisa ser melhor. E talvez essa seja uma das características mais cruéis da ansiedade. Ela transforma a vida em uma competição permanente, uma competição que muitas vezes nem existe. A pessoa sente necessidade de provar o tempo inteiro que é inteligente, que é mais rápida, que é eficiente, que merece estar onde está, que acredita que precisa demonstrar valor todos os dias, porque lá no fundo existe um medo enorme. E talvez essa seja uma das características mais cruéis da ansiedade. Ela transforma a vida em uma competição permanente, uma competição que muitas vezes nem existe. A pessoa sente necessidade de provar o tempo inteiro que é inteligente, que é rápida, que é eficiente, que merece estar onde está. Ela acredita que precisa demonstrar valor todos os dias, porque lá no fundo existe um medo enorme, o medo de não ser reconhecida, o medo de não ser escolhida, o medo de não ser valorizada, o medo de ser esquecida. Então, ela entra numa corrida, uma corrida que não tem linha de chegada. Ela acredita que, se parar, alguém vai ultrapassá-la. Se descansar, vai perder oportunidades. Se diminuir o ritmo, será vista como fraca. E sem perceber, começa a competir com todo mundo. Não porque odeia as pessoas, mas porque o inconsciente interpreta a vida como um lugar onde existe escassez. Como se houvesse espaço para poucos. Se o outro crescer, eu diminuo. Se o outro for reconhecido, eu deixo de ser. Se alguém chegar primeiro, eu perdi. É uma comparação injusta, porque ela não compara apenas resultados. Ela compara o próprio valor. E quando o valor depende da comparação, nunca existe paz. Sempre haverá alguém mais bonito, mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais preparado. Então, a mente nunca descansa. Ela vive repetindo. Não vai dar tempo. Corre. Faz logo. Resolve primeiro. Mostra serviço. Não pode parar. A pessoa deixa de apreciar o caminho. Ela não cria por prazer. Ela cria por pressão. Ela não trabalha porque gosta. Ela trabalha para provar que merece permanecer. Ela não estuda porque sente curiosidade. Ela estuda porque acredita que precisa ser melhor do que alguém. Tudo vira sobrevivência. E quando tudo vira sobrevivência, desaparece o prazer. Existe um ditado muito conhecido que diz: a felicidade está no caminho. Mas quem vive nesse estado emocional não consegue experimentar isso. O caminho deixa de ser uma experiência. O caminho vira uma tortura. Nada é suficiente. Terminou uma tarefa? Já existe outra. Alcançou uma meta? Ela imediatamente cria uma meta maior. Recebeu um elogio? Por alguns segundos, ela se sente bem. Mas depois, volta a pensar: agora preciso provar de novo. É como encher um balde furado. Nunca basta. Isso produz um desgaste enorme, cansaço constante, sono leve, acorda várias vezes durante a noite, dificuldade para relaxar, sensação de que sempre esqueceu alguma coisa, angústia permanente e, principalmente, a incapacidade de descansar sem sentir culpa. Enquanto o corpo está no sofá, a mente continua trabalhando. Ela não consegue parar, porque para ela, parar significa correr o risco de ficar para trás. Mas de onde nasce isso? Na visão da TRG, toda emoção tem lógica. Ela não aparece do nada. Quando observamos pessoas vivendo dessa maneira, muitas vezes encontramos histórias marcadas por cobranças intensas. Uma criança que aprendeu muito cedo que precisava acertar, que precisava dar conta, que precisava corresponder, que precisava merecer amor através do desempenho. Quando o erro era percebido como crítica, quando o reconhecimento vinha apenas pelos resultados, quando havia pouco espaço para simplesmente ser criança, o inconsciente aprende uma regra: se eu não for excelente, corro perigo. Essa regra continua a ativar na vida adulta. A pessoa cresce, muda de escola, muda de cidade, muda de profissão, mas a sensação permanece exatamente igual. Ela continua tentando sobreviver. Só que agora a ameaça não é mais a infância, é qualquer situação que faça o inconsciente lembrar daquela antiga sensação. Por isso,
Ela vive tentando ser perfeita. Preciso dar conta. Preciso ser rápida. Preciso ser melhor. Preciso mostrar que sou eficiente. Preciso parecer forte. Preciso mostrar resultado. Preciso fazer barulho para que percebam meu valor, porque se eu não mostrar, talvez descubram que eu não sou suficiente. Percebe como o sentimento vem antes da lógica? A pessoa sabe racionalmente que já faz muito, mas emocionalmente continua se sentindo insuficiente. É o sentir comandando o saber. E existe um momento extremamente doloroso nessa história. É quando ela faz absolutamente tudo o que acredita que deveria fazer. Corre, estuda, trabalha, entrega, ajuda, se esforça. E mesmo assim percebe que não consegue ser a melhor em tudo, porque ninguém consegue. Somos seres humanos, não máquinas. Até uma máquina precisa parar para manutenção. Mas quem vive esse looping não consegue aceitar os próprios limites. Então, surge uma sensação devastadora. Não importa o quanto eu faça, nunca será o suficiente. Nesse momento, muitas pessoas entram em profundo desânimo, perdem o sentido do que faziam, desistem de projetos, desistem de sonhar, não porque são fracas, mas porque passaram tempo demais tentando sobreviver. Existe ainda outro comportamento muito comum, a necessidade de justificar tudo. Justificar atrasos, justificar decisões, justificar escolhas, explicar excessivamente. Quem vive se justificando geralmente não está tentando convencer o outro, está tentando diminuir a própria insegurança. Quem sente que precisa provar o próprio valor vive na defensiva, porque acredita que será julgado a qualquer instante. E todo esse desgaste emocional acaba encontrando um lugar para aparecer, o corpo. O corpo ameaça a fazer aquilo que a pessoa não consegue dizer. Tensão, cansaço, insônia, aperto no peito, respiração curta, dores constantes. O corpo muitas vezes manifesta o peso de uma mente que nunca recebeu autorização para descansar. Por isso, combater apenas os sintomas dificilmente resolve a origem desse sofrimento. Enquanto a pessoa continuar acreditando que precisa provar o próprio valor todos os dias, continuará vivendo em estado permanente de alerta. Na TRG, entendemos que toda emoção tem lógica, e quando existe um padrão emocional que se repete durante anos, vale a pena olhar para aquilo que o inconsciente aprendeu lá atrás. Porque muitas vezes o adulto continua tentando vencer uma competição que começou na infância, uma competição que ninguém mais está promovendo. Quando essa lógica é compreendida e as experiências emocionais que sustentam esse padrão são reprocessadas, a pessoa deixa de viver para provar. Ela passa a simplesmente viver. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você não nasceu para viver correndo atrás de aprovação. Você nasceu para viver com presença, leveza e consciência. Talvez a pergunta mais importante não seja por que eu nunca consigo descansar? Talvez a pergunta seja qual foi o momento da minha vida em que descansar começou a parecer perigoso? É essa uma pergunta que começa a mudar toda a história.